aí, clã, eu sou o Renato, hoje continuando aqui minha série de Berserk, Encontro com os Piratas 46, certo? Sem demora hoje, só quero lembrar vocês, se quiserem me dar um apoio aqui no meu canal, se tornem membro, que vocês recebem vídeos antecipadamente, às vezes de repente algum conteúdo extra, não sei. Então, bora, não vou enrolar mais não. Tô ansioso. Deixa eu ver que horas são. 10h30. Ofusca a visão de Guts enfurecido. Tá estranho o som aqui, hein? Clã, por algum motivo o som tá esquisito aqui. Impedindo de avançar. Ué? O ser de luz ofusca a visão de Guts enfurecido, o impedindo de avançar. Não sou Tinha inimigo. bugado o som. Não há nada para temer, ele diz, enquanto estica sua mão e toca o elmo da armadura, arruindo com a luz, até transparecer o olho do espadachim. É quando um impacto o lança para trás. O grupo não entende o que acabou de acontecer. Afinal, o ser luminoso aparecia somente para Guts. Olhe cuidadosamente com seus olhos. Escute cuidadosamente com seus ouvidos. Luz. Superfície da água. Alcance as mãos dela. O espírito de Shirk surge, chamando por Guts e segurando firme ela. em sua mão. Ela o puxa com Nossa, todas as que suas quadro forças, bonito, né? o puxa das trevas, até que enfim consegue trazê-lo de volta a si. Shirk perde suas forças e Farnese a segura. Isidro e Sérpico perguntam se Guts está bem. Frustrado, ele esmurra o chão e com uma expressão decepcionada diz: maldição. Perdi o controle. Igual ele disse que aconteceria. Shirk se aproxima e eu diz que se continuar tentando fazer tudo sozinho, vai se tornar um adulto enrolado. Guts baixa a cabeça e diz que a garota está certa. Todos tentam se animar por terem vencido essa batalha. Se eu sou ela, lavo ele no mar ali, com água bem salgada. Isidro comemora dizendo que enquanto tiverem a Shirk por perto, Guts não precisa se preocupar. A garota pergunta se ele tem noção da seriedade do ocorrido. Nós passamos por várias confusões, mas você não foi esmagada por aquele monstro por causa da armadura, certo? Farnese concorda com Isidro e diz que devem ficar felizes por terem conseguido. Cara, quando um bando de crianças e mulheres tentam me animar, eu realmente não tenho escolha. Super machista opressor. Vamos mano. deixar as coisas como estão por enquanto. Guts diz, mas em sua mente, ele não podia evitar se remoer pelo ocorrido. Eu quase matei eles. Quase, hein? Naquela hora, aquela luz que me impediu. O que foi aquilo? Enquanto Guts caminha, Sérpico o encara com seriedade, pensativo. Casca estava à procura daquela criança, porém, ela simplesmente desapareceu. Os outros se juntam para procurá-la, mas não obtêm sucesso. Farnese tenta tranquilizar Casca, dizendo que está tudo bem e que o garoto provavelmente voltou para casa. Guts, em seus pensamentos, desconfia que aquele ser de luz e a criança estão de alguma forma conectados. Ué, não era a mina? Eles logo decidem ir embora desse local e seguir viagem. É quando Isidro e Sérpico percebem que o grande monstro voltou ao que deveria ser sua forma natural. Apenas uma baleia. O garoto desaparecido estava no alto de uma montanha, e de lá ele via o grupo se afastar. E enquanto isso, em alto mar, uma grande embarcação do Império Kushan seguia firme, enfrentando as ondas. Mestre Daiba, a infiltração na área da costa está completa, dizia um dos monges a um outro que flutuava em meio à névoa. Estou ciente. Informe Sua Excelência, o general do exército terrestre, que ele deve se apressar e avançar suas forças. As coisas não transcorreriam tão rapidamente utilizando os métodos rudimentares do exército. Uma península inteira composta por vilarejos e povoados, totalmente subjugada em uma única noite. E em segredo. Nenhuma fogueira acesa, nenhum habitante restante, nem mesmo um pedaço de carne. Mas uma coisa me preocupa. Os pensamentos de um grupo de Harashada cessaram.
Não deveria haver ninguém nesta terra capaz de massacrar os bichagas agraciados por sua majestade. Ou será que... Nossa, olha. Enquanto isso, Guts e seus companheiros Louco seguiam de erva, jornada, bicho. caminhando na praia. Até que finalmente avistam, de longe, Bonito uma também, cidade. Chegando na cidade, eles avistam carruagens, pessoas em massa, maioria soldados, todos caminhando Opa! para a entrada da cidade. Opa! Pessoas em massa, maioria soldados. O cara sem nariz aí eu lembro, hein? Quer dizer, eu lembro de já ter visto ele, mas não lembro quem ele é. Todos caminhando para a entrada da cidade. Isidro fica surpreso. Sérpico diz que essa é uma amostra do exército da Ordem do Vaticano. E continua. A cavalaria dos impérios de Shuda e do reino de Baldan. E por ali estão os soldados do leste de Morgal. E os senhores da cavalaria de Waratória. A grande e crescente República Nacional das Forças Armadas de Randall. Ana, da Aliança Nacional das Forças Armadas de Vanella, também Varisnice e o bando de mercenários de Vritânis. Tá O bom. conhecimento de Decorei Sérpico tudo. impressiona Isidro, que pergunta como ele sabe tanto. Farnese responde que ele foi um oficial de Hera, Ciri que não parecia estar muito confortável no local. Para ela, esses soldados não passam de bárbaros. Já Isidro estava emocionado. Seu sangue fervia. Diga, qual exército é o mais forte? Deixa eu pensar. Com as forças de Midland praticamente dizimadas, deve ser o exército regular de Shuda. Mesmo que eu não possa concordar com seu senso de estilo. Nenhuma outra nação pode Pô, pior que é mobilizar da hora, esse meio número de Ganondorf. brigadas de cavaleiros altamente equipadas em serviço ativo. Quando se trata de equipamento, o exército de Balden está no mesmo nível do de Shuda. Mas esse reino atualmente enfrenta uma insurreição camponesa. Então ele não deve ter muitos soldados disponíveis para esse conflito. Randall só ganhou a Cara, tá independência sabendo, de hein? Balden recentemente. Era originalmente um assento para onde criminosos eram enviados para recuperá-los das terras úmidas. Portanto, tem um caráter nacional agressivo e pode-se dizer que querem demonstrar uma firme presença entre as nações através desse conflito. Embora Morgar e Valatória sejam pequenos, eles estão localizados no extremo leste das nações da Ordem do Vaticano. Portanto, são veteranos que já cruzaram espadas muitas vezes com os Kushans. Mesmo que os países de Panéria estejam em aliança, até bem recentemente, eram um grupo de cidades-estado que continuavam envolvidos em escaramuças por todo o domínio. Portanto, diferente de nações com territórios próprios, com exceção de Lana, eles não possuem exércitos permanentes, mas contratam bandos de mercenários para cada conflito. Isso é incrível! Você era apenas um servo? Guts percebe um aroma que lhe é familiar. É como se estivesse, mais uma vez, envolto em seu antigo habitat natural. Era nostálgico. Ao adentrarem mais fundo a cidade, deparam-se novamente com uma multidão de soldados. Shirk sente-se desconfortável nesse ambiente. A combinação de odores lhe causa náuseas. Prosseguindo, avistam um grupo de mercenários que anuncia a busca por novos recrutas. Quem são esses estranhos? Pergunta Isidro. Eles estão buscando recrutas. É assim que os grupos de mercenários atraem soldados. O cara no pódio é o líder do grupo. Isidro questiona Guts sobre a razão pela qual o líder precisa realizar essa tarefa. E ele responde explicando que, ao analisar o líder do grupo, é possível atrair novos membros. São considerados diversos fatores, como a impressão de confiabilidade que o líder transmite, sua capacidade financeira e, acima de tudo, sua interação com os soldados. Para o mercenário, lutar por nação ou honra não importa. É só uma forma de ganhar a vida. E não basta saber se o grupo é forte. Tem que ver se o líder é um deles ou só um chefe. Guts conclui suas ponderações. A conversa prossegue, explorando os valores característicos de um mercenário e a influência de um líder nesse contexto. Puck comenta que parece que o principal é ter um líder forte, carismático e amado. É quando Sérpico diz que já ouviu sobre um homem assim. Sir Griffith, que outrora combateu em nome de Midland. Sérpico traz à tona algumas realizações notáveis desse líder. Tá de sacanagem, como a ô, vitória que Sérpico. marcou o fim da Guerra dos 100 Anos e sua subsequente ascensão no próprio reino de Midland, além das conquistas que conduziram à cessação da devastação sobre o reino de Dorray, anteriormente protegido pelos sagrados cavaleiros do Rinoceronte Púrpura. Farnese lembra que o nome de Griffith foi mencionado por Guts quando aquele homem de cabelos brancos surgiu ao amanhecer na Torre da Condenação. Outro lance aqui, né? Num outro episódio aí eu comentei sobre a mudança da cidade lá, né? Onde tá a Charlotte
E aqui, novamente, a gente vê aquilo que aconteceu lá nos primeiros 10 episódios aqui, aparecendo como um feito histórico, tá ligado? Muito interessante, muito legal. Isso torna o mundo vívido, né? E essa sensação de progressão muito palpável, né? Bem Ela legal. olha e percebe que estava quieto. Eu também sei disso. É algo que muitos homens sabem. Foi por causa dessa história que escolhi esse estilo de vida. Griffith era incrível, mas como era o nome daquele cara? O comandante da linha de frente do bando do Falcão era absurdamente poderoso. Dizem que ele matou 100, não, 1000 homens sozinho. Foi por causa desse cara que o exército mais poderoso de Shuda foi destruído. Enquanto isso, Guts estava com cara de bunda, quieto. Guts, você também já fez parte de um bando de mercenários, certo? Qual foi o seu? Foi há muito tempo. Eu esqueci o nome. Depois de tudo o que aconteceu, dizem que o bando do Falcão foi destruído por planos do rei. Bom, Mas falam alguém vai falar, né? Alguém vai reconhecer ele, vai falar, e os caras vão falar, meu Deus, é ele. também que eles estão enfrentando os Kushans dentro de Midland. Qual a verdade eu não sei. Tô enfrentando Na os mente de cuzão. Guts, a fala de Grumbeld ecoava. Como soldado do bando do Falcão, eu gostaria de desafiar o espadachim negro para um duelo. Alguns soldados impedem Shirky de seguir com os outros e questionam por que ela está vestida dessa maneira, mencionando que não permitem esse tipo de vestimenta na fortaleza da Ordem do Vaticano. Sérpico tenta resolver a situação, mas não é necessário. Shirky hipnotiza os 2 soldados à sua frente. Ela manipula seus odds para distraí-los e assim consegue avançar, hipnotizando todos ao redor e abrindo Tá brava, ela tá Isidro brava. fala sobre o risco dela ser presa e queimada na estaca por usar tais roupas, que ele julga horríveis, e diz que ela devia trocar. Ela responde que ele tá com inveja. Deixa de ser teimosa, retruca Isidro, dando um tapa no chapéu da bruxa, fazendo-o voar de sua cabeça e cair no chão. A roda de uma carruagem passa por cima do Sacanagem. chapéu. Shirky o cata, vê o amassado, e depois olha para Isidro com lágrimas nos olhos, o chamando de cruel. Ele teme que ela lance algum tipo de feitiço, mas ela apenas sai correndo em meio à multidão. E Varela explica por que Shirky é tão apegada às suas roupas. Elas foram presente da Flora, e quase tudo que ela tinha foi queimado pelo fogo, restando apenas essas pequenas lembranças. E Varela então vai atrás de Shirky, e Isidro fica quieto, se sentindo mal. E Puck Mas lhe era oferece óbvio, uma né, banana. Soul? Vamos procurar uma pousada. Temos telepatia. E duvido que alguém aqui possa com uma bruxa real. Puck diz pra Isidro ir buscar Shirky, se oferecendo pra ir junto. E Varela alcança a bruxa, e as duas acabam encontrando um beco. No fim do beco, a bruxa percebe um vulto, um espírito que parecia ter algo amarrado na garganta. E Varela não Credo, parecia mano. ver a criatura, que logo começa a gritar e se movimentar como se fosse puxada para trás. Shirky o segue e acaba chegando a um lugar com vários corpos enforcados em fileiras, criando um corredor Caralho. de morte. Ela nota que o espírito estava preso a um dos corpos, e ao tocar a corda que o sustenta no ar, recebe todas as memórias dolorosas das pobres almas que foram escravizadas e mortas. Espíritos agitados a cercam, como se ansiassem por liberdade. De repente, 2 soldados aparecem e perguntam quem é a garota. Após hipnotizados, Shirky descobre que essas pessoas eram Kushans escravizados. Os soldados explicam que Vritannis, outrora uma cidade mercantil, foi escolhida para ser a fortaleza da Ordem do Vaticano, o que cessou seu Mano, o comércio. Vaticano é o pior, Para mano. não libertar os escravos, decidiram cara consegue ser pior que o sacrificá-los. Griffith até. Shirky questiona por que as pessoas matam as outras de maneira tão irracional. Ela ordena aos soldados que juntem os corpos e os queimem como um sinal de respeito por suas almas. Ao longe, uma garota observava a fumaça dos corpos subir aos céus. Enquanto isso, no centro da cidade, Isidro e Puck procuravam Shirky, mas não tinham sucesso. Com tanta gente por aqui, acho que vamos ter que esperar pela telepatia dela. Onde diabos essa bruxa foi parar? As reclamações do garoto chamam a atenção de um cavaleiro que se aproxima. Era Mir. Você mencionou algo sobre uma bruxa? Pode me dar mais detalhes?
Shirk continuava a caminhada Meu pelas Deus. ruas, até se deparar com uma gigantesca embarcação. Isso a faz refletir sobre a razão de construir navios tão grandes. Seriam Vamos apenas sequestrar para ela, transportar mano. pessoas e transformá-las em escravos para depois matá-las? Que tipo de mundo doentio seria esse? Com Pois o é, meu coração parceiro. inquieto, a pequena segura firmemente seu chapéu. Melhor e como personagem se é ela. falasse com sua afinada mestra, ela diz que ali parece que as vozes dos humanos são fortes e as dos espíritos fracas. Enquanto isso, Mil continuava questionando Isidro sobre a tal bruxa. Você pode me dizer onde posso encontrá-la? Quem é você? Perguntando algo assim do nada. Mano, é só falar. O povo não pensa rápido. Ah, a bruxa é a minha sogra. Pronto, sei lá, mano. É a minha esposa. O Griffith não, o filho da mãe aí podia falar logo. Qualquer coisa assim. Questiona Isidro, desconfiado, e diz que se o cavaleiro quer perguntar alguma coisa, devia pelo menos descer do cavalo. Ah, sim, verdade. Peço desculpas. Mil então desce do cavalo e se aproxima do garoto, que o olha dos pés à cabeça. Ao retirar o elmo, Mil diz estar procurando por alguém. Se Nossa, mas você cara de souber de bebê, alguma velho. coisa que possa me ajudar a encontrar essa bruxa, poderia me dizer? Por que alguém como você estaria atrás de uma bruxa? Ah, entendi. Quer capturá-la e entregá-la às autoridades? Isidro fala com sarcasmo. Olha que maluco. E simplesmente foge, se recusando a dar informações. Mil tenta detê-lo, pedindo para que escute, mas Puck dispara um golpe com a flor de espinhos. No entanto, Mil se esquiva rapidamente. Aquilo foi... Ele dizia, pensativo. Como conseguiu escapar daquilo? Eu estava em modo furtivo. Se questionava Puck. Isidro estava preocupado, assumindo que Shirk estava em perigo. Enquanto isso, a garota, desolada, contemplava Será que esse maluco vai entrar também pro bando? Ele tava com o Griffith, né? o pôr do sol com aves ao redor. De repente, uma jovem se aproximava. E quando chega, Shirk diz: Incrível, realmente existem bruxas. Era Sônia. Eu pareço com uma? Shirk pergunta, ao que Sônia confirma. Sim, o chapéu pontuado, o cajado, falando com animais e ainda acompanhada de uma elfa. Só pode ser uma bruxa. Ela continua dizendo que aquilo que Shirk fez com os corpos e as almas dos Kushans foi lindo. A conversa prossegue e Sônia indaga sobre o motivo de Shirk estar em um lugar como Caralho, esse barulho de madeira, eu achei que era alguém batendo em algum lugar aqui. Tomei um maior susto, velho. esse. Shirk diz que está no meio de uma jornada. Quando Sônia pergunta se ela está sozinha, Shirk afirma que não. A bruxa diz ter passado por muita coisa. E Sônia, como se desvendasse tudo, a fita com compaixão nos olhos. Deve ser difícil ser diferente dos outros, ela diz. Shirk a pergunta se mora na cidade. Não, comigo também aconteceram muitas coisas, ela responde. E em seguida, começa a tecer a narrativa de um conto de fadas. E Varela conhece bem essa história. É o conto do Patinho Feio. O Patinho Feio era diferente de todos os outros, porque na verdade, esse Patinho Feio era um cisne. E Varela completou. Mas Sônia esclarece que, nesse conto, era um papagaio. Certo dia, um grupo de corvos atacou o ninho dos patos. Os patos mais fracos não conseguiram escapar e apenas choraram. Todos os patos foram capturados. O pequeno papagaio, que se considerava um patinho feio, também foi capturado porque Nossa, não mas sabia isso não é um voar. papagaio No nem entanto, aqui. os patos foram resgatados pelo Rei dos Pássaros, um majestoso falcão branco. Mesmo antes de conhecer o Falcão Branco, seu fiel dragão destruiu todos os corvos. A amizade entre o falcão e o papagaio cresceu, permitindo que a pequena ave descobrisse sua habilidade de voar. O Falcão Branco percorreu o país inteiro, erradicando os corvos, e todos os seguiram. O pequeno papagaio sentiu grande orgulho ao voar sozinho pelo céu, acompanhando a brisa do falcão. No entanto, um dia, a rainha dos patos, aprisionada pelo rei dos corvos, foi resgatada pelo falcão. Os patos desejaram estreitar seus laços com o falcão, o que entristeceu o papagaio. Para se distrair, ele resolveu observar o mar por um tempo. No mar, se deparou com uma coruja da floresta, cercada por gaivotas. Mesmo entre elas, a coruja parecia solitária. Ao final da história, Sônia diz que ela e Shirk, enquanto olham juntas o pôr do sol, parecem semelhantes, e pergunta se podem ser amigas. Isso deixa a pequena bruxa, de certa forma, feliz, pois sentiu afeição nos breves momentos em que esteve perto dessa jovem.
Enquanto isso, Ixi. Isidro continuava sua busca por Shirk. Complicado o negócio aí, eu nem Finalmente, sei ele o que encontra um pensar. homem que lhe dá informações sobre uma garota com as devidas características que foi em direção ao pier. O homem reforça que é melhor o garoto se apressar, pois à noite o lugar fica perigoso e barcos mercantes de esconderijos piratas estão sempre desembarcando lá. Isidro então corre à máxima velocidade. Shirk e Sônia continuavam conversando amigavelmente. Tem até Então tem medo, alguém hein? que entende seus sentimentos viajando contigo? Indagou Sônia. Mas Shirk diz que seus companheiros são humanos normais. Eles não conseguem entender os sentimentos de uma maga. A bruxa então lembra do abraço dado em Guts e fica corada. Sônia e Varela apontam pra ela e dizem juntas: tá apaixonada. Não é isso não, porque vocês sempre têm que levar as coisas pra esse lado. Shirk fala e continua dizendo que Guts é um adulto e a vê apenas como uma simples criança mimada. Sônia diz entender e lhe dá um conselho. Você deveria voltar para a pessoa que você pensou. Ele deve estar preocupado. De repente, as aves se agitam e as garotas olham para trás, notando várias crianças fugindo de alguns homens. Mas logo, eles rapidamente as cercam. Shirk dá um passo à frente e os manda parar. Por favor, não exponham a mim uma cena tão desagradável quanto essa. Por que tá vestida essas merda, mina? Tá tentando se fazer de bruxa? Falam os homens. Shirk afirma que ela não está se fazendo, mas sim que ela é uma bruxa. Sônia assume que esses devem ser piratas que sequestram e vendem crianças em outros países. Você errou nessa, mina. Nós é mercador. Nós troca escravo e fazemos um trabalho bom vendendo eles. Vendedores de escravos. Não é muito diferente de piratas. Retruca Sônia. Não compara a gente com fora da lei não, hein? Nós tem permissão pra fazer isso. Essas crias são produto que a gente comprou do vendedor da cidade. O verme continua a dizer que todas essas crianças são filhos e filhas Verme. bruxas. Como Vritannis não deu o mesmo destino que teve seus pais, chamaram os mercadores para vendê-los. Eles não vão ser úteis como remadores em um navio de galé, mas provavelmente conseguiremos um preço alto por eles em alguma cidade da Colônia do Sul. Vai significar dinheiro no nosso bolso. Shirk diz que todas essas leis da cidade e a lógica dos mercadores não significam nada para uma bruxa. Isso deixa um deles com raiva e ele vai na sua direção. Porém, com um singelo toque de seu cajado na testa dele, Shirk o deixa paralisado. Sônia diz que isso é incrível, abraça Shirk e pergunta se foi magia. Envergonhada, Shirk diz que foi hipnose. Mina, o que você fez? Você não me soltar, eu vou te dar um murro. De repente, uma pedra é arremessada e acerta a cabeça do mercador paralisado. Obviamente, foi obra de Isidro, que finalmente chegou. Sônia questiona a bruxa se ele é o rapaz que ela pensou. Com cara de bunda ela diz Deus me livre. Isidro logo provoca os mercadores. Ei vocês, seus piratas safado, podem parar com isso. Então pensa que é, menino. Sou amigo da garota cogumelo. E que diabo é isso? Estão levando essas crianças pra um piquenique? Que patético. Se vocês são piratas, deviam estar atrás da mulherada. Todos começam a rir do garoto. O mercador que estava caído se recupera e avança em direção a Isidro com uma espada na mão. O garoto se arma, rodopia e desvia do golpe, acertando a perna do homem. Todos ficam surpresos. As expressões dos mercadores invertem. Eles ficam sérios. O mercador cortado gritava, dizendo que sua artéria foi cortada. Isidro soava de nervoso. Essa foi a primeira vez que ele cortou um homem. Vários mercadores cercam o garoto. Quando Shirk estava para ajudá-lo com magia, ele telepaticamente diz para não fazê-lo. Ela questiona o motivo. E Sônia diz que ele está tentando esconder sua natureza e começa a torcer por ele. Vai, garoto macaco! É quando Shirk nota que ela parece ouvir as conversas mentais. Isidro se move rápido e pula entre alguns barris, desferindo mais um golpe no meio da manobra. Continuando em movimento, ele salta sobre uma carruagem e impulsiona sua parte traseira para cima, colidindo com a virilha de um dos mercadores. Quando dois dos inimigos cercam o garoto, Puck aparece e realiza uma técnica que ele chama de Faísca do Puck, criando luz que desestabiliza os inimigos. Isidro aproveita e dispara investidas com a espada, causando ferimentos nos braços dos dois. Shirk percebe que a estratégia de Isidro não é sustentável e, por isso, se comunica telepaticamente com Guts. Os mercadores, cercando Isidro, expressam suas frustrações pela situação. Quando todas as saídas parecem bloqueadas, Mil, a cavalo, aparece e se aproxima. Isidro exclama: Você me seguiu! Sônia acena para o cavaleiro, que responde com um olhar de desgosto. E talvez de alívio também. Shirk questiona se o cavaleiro é conhecido de Sônia. E Varela reforça a questão, perguntando se, talvez, não seria o Falcão. Sônia responde que não. Ele é seu guardião, ou algo assim.
nem tem certeza. Eu acho que ele poderia ser o Cavaleiro Pato. Ah, ele tava procurando então a porra da mina aí, mano. Vira sua atenção para A Sônia. Parece que o destino me colocou em débito contigo. Vou te ajudar. Embora Isidro tenha deixado claro que não pediu ajuda, Mil avança sem piedade, atacando os mercadores com uma eficiência impressionante e uma frieza assustadora. Ele decepava e matava sem hesitar. A cena impacta Isidro, mas convencendo a si mesmo de que não tinha medo, ele se junta à luta. De cima do navio, um homem com uma perna de pau salta e desfere um chute voador, derrubando Mil de seu cavalo. É por isso que eu odeio crianças. Sandy. Elas sempre estão onde Tá, não devem. porra. Muito obrigado. Ah, acabou, mano. Chegou o Barba Negra ali e acabou o bagulho. Elas sempre estão onde não devem. Caralho, velho. Clã, é isso. Eu já vou acabar logo aqui pra ir pro próximo. Se torne membro se você quiser receber os vídeos antecipadamente. Se você não quiser me ajudar também, eu não posso fazer nada por você, tá bom? Brincadeira. Mas, ó, se inscreve no canal se você não puder virar membro. Tô rumo aos 10k. Espero bater ainda esse mês, quem sabe. Então, ó, se inscreve no canal, deixa um comentário e um like nesse vídeo. Ó, meu bigode até caiu já. 11 horas da noite. Enfim, um beijo, um abraço e falou!